Fala pessoal, eu sou o Jailton, sou professor de matemática e hoje a gente vai resolver a prova da OBMEP nível 3. Essa resolução vai ser dividida em dois vídeos, tá? Esse primeiro vídeo a gente vai resolver as questões de 1 até 10 e o vídeo posterior será de 10 a 20. Antes de iniciar, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e vamos lá para a resolução. A primeira questão fala o seguinte: a figura mostra a localização de dois números x e y na reta numérica. E aí ele pergunta, qual alternativa apresenta o menor número? Pessoal, essa questão daria para vocês fazer de algumas maneiras. O mais trivial a ser feito são duas soluções. A primeira, você vai trabalhar com desigualdade, então você vai fazer 0 menor do que x, menor do que y e menor do que 1. E você vai ter que ficar brincando, né, com essa desigualdade até chegar em uma dessas conclusões. Ou a outra, que eu acho muito mais fácil, né, atribuir valores a x. Por quê? X está entre 0 e 1. Então você pode atribuir valores a x nesse intervalo. Então eu vou chamar x de 0,2, por exemplo, e o y eu vou chamar de 0,4. Em seguida eu vou somar, multiplicar, dividir e elevar eles ao quadrado para ver qual é o menor. Tá? Então vai ficar, se x mais y, então isso vai ser 0,2 mais 0,4, isso é 0,6. X vezes y, eu vou ter 0,2 que multiplica 0,4, e isso é equivalente a 0,08. X dividido por y, isso é 0,2 dividido por 0,4, e isso vai ser igual a meio. Meio não, né? 0,5. X é o próprio 0,2. X ao quadrado é 0,2 ao quadrado, que isso é equivalente a 0,04. Percebam, gente, que o menor número é x ao quadrado, né? Quando eu substitui 0,2 e x ao quadrado, eu obtenho 0,04. Logo, consequentemente, a nossa resposta é a E. Questão 2. No quadriculado, a soma dos elementos de cada linha e de cada coluna são iguais. Então, se eu somar esses caras aqui, vai ser igual, sei lá, eu vou chamar de x. Se eu somar esses caras aqui, vai ser igual a x. Se eu somar esses caras aqui, vai ser igual a x. Se eu somar esses caras aqui, vai ser igual a x. Se eu somar esse cara aqui, vai ser igual a x. E se eu somar esse cara aqui, vai ser igual a x. É isso que o problema está dizendo. E aí ele fala, qual é o valor de a mais b menos c? Pessoal, aqui, como eu sei que a soma de todos os elementos de linha e de coluna são sempre iguais, então perceba uma coisa. Se eu tiver, por exemplo, 2 igual a 2, isso implica que 2 menos 2, isso não é igual a zero? Né? A gente vai fazer o seguinte, eu vou somar a linha, então vai ficar a com mais 7 mais 8, 15, isso vai ser igual a x. 7 mais b mais c, isso também vai ser igual a x, né? E aí, perceba uma coisa. Na minha expressão aqui, né, a mais b menos c, eu tenho um d e e? Não. Então, eu não vou usar essa linha. Por quê? Porque se eu usar d e e, eu vou estar acrescentando mais duas incógnitas nessa expressão aqui. Isso eu não quero, porque só vai piorar a minha conta. Então, em vez de eu usar essa linha, eu vou usar essa coluna. Por que essa coluna? Porque essa coluna tem C, e C é um dos itens que eu quero descobrir. Então, 8 com mais 6, né, isso vai dar C com mais 14 igual a X. Perceba uma coisa, eu não quero A mais B menos C. Então, isso vai ser X com mais X menos 2x igual a zero. Por que 2x? Se eu estou somando x com mais x, é igual a 2x, né? Para mim ter isso igual a zero,
eu preciso subtrair 2x. Porque x com mais x, 2x, menos 2x, 0. Essa mesma ideia aqui, ó. Eu tinha falado aqui no início, tá? Beleza. Então isso vai ficar A com mais 15, com mais 7 mais B mais C, menos 2 vezes x mais 14 igual a 0. Então vai ficar A com mais B, 7 com mais 15, 22, menos 2x, perdão, que não é x, né? Que é C, menos 2c, mais 28, igual a 0. Esse menos vai multiplicar tanto 2c quanto o 28, né? Então vai ficar A mais B mais 22, menos 2c. Ih, calma aí, deixa eu só consertar aqui porque eu comi um C aqui, né? A mais B, mais 7 mais que 22, mais C, menos, já vou resolver direto, né? 2C menos 28 igual a 0. Então, A mais B mais mais C menos 2C, isso vai dar menos C, mais 22 menos 28, isso vai dar menos 6 igual a 0. Isso implica que A mais B menos C é igual a 6. Aqui chegamos no valor de A mais B menos C. Alternativa A, que é igual a 6. Questão 3. A questão 3, gente, é uma questão muito legal. Porque ela vai envolver tanto semelhança de triângulo quanto área. Ao mesmo tempo que ela é legal, ela é bem trabalhosa. A figura ABDC, e ele está falando dessa figura aqui, né? É um quadrado, né? Aliás, a figura ABCD e BEFC são quadrados, cada um com 60 centímetros de área. 60 centímetros quadrados de área. Qual é a área em centímetros quadrados da região cinza? Então, a área do quadrado todo é 60 centímetros. E ele quer saber a área de quem? A área dessa parte aqui, né? Rachurada. Se a área é 60 centímetros, então a gente sabe que a área é dada por quem? A área é L ao quadrado. Se a área é 60, logo o lado é raiz de 60. Então já sei que o meu lado, ou os meus lados, né? L é igual a raiz de 60. Beleza. Agora eu vou dar nome a alguns pontos aqui específicos, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de R, vou chamar esse carinha aqui de S e esse carinha aqui de T. Eu sei que essa altura aqui, né, vai chamar H. Se eu sei que essa altura aqui vai chamar H, essa altura aqui vai ser a diferença desse lado menos essa altura. Então isso vai ser H menos L. Beleza. Agora a gente vai olhar para as semelhanças dos triângulos aí que está sendo formado nesse quadrado. Então eu vou começar a olhar para o triângulo DRS. Quem é o triângulo DRS? É esse aqui, né? Perdão, DRC. DRC, que é esse triângulo aqui, ó. DRC, que é esse triângulo. Percebam que esse triângulo ele é semelhante a esse triângulo. Então o triângulo DRC é semelhante ao triângulo DTF. Então, o triângulo é semelhante ao triângulo DTF. A partir dessa semelhança, né, desses triângulos que eu fiz aí, a gente vai tirar alguma relação. Bem, se aqui é L, a gente sabe que aqui também é L, aqui também é L, aqui também é L, aqui é L e aqui é L. Então temos, por semelhança de triângulo, a gente tem do triângulo DRC e do triângulo DTF, temos que H dividido por L, altura dividido por lado, é igual a altura dividido por 2L. Por que 2L? O triângulo maior DTF é esse lado aqui, que é L, mais esse lado aqui, também é L. Por isso que fica 2L. A altura
está para o lado, isso do triângulo DRC, como a altura do triângulo DTF, a altura H menos L, está para 2L. 2L é a soma dessa distância aqui, D até C e de C até F, por isso que fica 2L. Logo, isso vai ser 2LH igual L, que multiplica H menos L. Isso implica que 2LH vai ser L ao quadrado menos, só refazer aqui, deixa eu só consertar uma coisa aqui, tá? L menos H. Porque é o lado menos a altura. Eu tinha colocado o inverso, né? Eu tinha colocado a altura menos lado. E não pode, porque a altura é menor do que lado, né? E a gente não tem lado negativo. Por isso que fica L menos a altura. Percebi essa correção agora, já fiz. Então vai ficar L menos H. Então aqui, deixa eu só corrigir aqui, L menos H. Então vai ficar L ao quadrado menos LH. Daqui a gente tem H igual L ao quadrado menos LH dividido por 2L. Isso implica que a minha altura vai ser... Vou botar aqui L em evidência, então vai ficar L menos H dividido por 2L. Simplificando L com L, então isso vai ficar H é igual a L menos H dividido por 2. Isso implica que 2H vai ser igual a L menos H. Isso implica que 2H mais H, porque esse H passa para o outro lado do sinal trocado, vai ser igual a L. Isso implica que 3H vai ser igual a L. Logo, o meu H vai ser igual a L sobre 3. Essa é a relação que a gente encontra de altura e lado. Então o lado aqui está, ou melhor, a altura está em função do lado. Então a gente já sabe que a altura é igual a L dividido por 3. Se a altura é isso, a gente vai começar a calcular aí as áreas dos triângulos. Então eu vou apagar aqui. E aí, pessoal, perceba uma coisa. Eu vou começar calculando a área desse triângulo aqui, do triângulo DRS. E já já vocês vão ver por quê. Tá? Então, a gente tem a área desse triângulo igual, deixa eu só botar aqui, triângulo DRC, vai ser igual base vezes altura, né, dividido por 2. Isso vai ser a base. Quem é a base? L. Base quadrada é L. L que multiplica a altura. Quem é a altura? L sobre 3 dividido por 2. Então isso vai ser L ao quadrado dividido por 3, que multiplica, divide 2. Isso implica que, isso vai ser igual a L ao quadrado dividido por 3 vezes 1/2. Divisão de frações. Isso vai ser igual a L ao quadrado dividido por 6. Isso vai ser igual a... Quem é L ao quadrado? Quem é L, né? L é a medida do lado, que é quem? Raiz de 60. Então, vai ficar raiz de 60 ao quadrado dividido por 6. Logo, isso vai ser 60 dividido por 6 igual a 10. Pessoal, por que eu posso raiz de 60 ao quadrado dá 60? Pelo seguinte motivo. Usando a propriedade lá da matemática básica, a gente tem que raiz de A é igual a elevado a meio. Isso implica que, se eu tiver raiz de 60, eu posso escrever como sendo 60 elevado a meio. Aqui está ao quadrado, né? Elevado a meio, que por sua vez tem aqui o quadrado. Simplificando 2 por 2, isso resulta em 60. É essa propriedade que nos dá suporte para resolver essa raiz de 60 ao quadrado, que dá 10, né? Simplificando aí, fazendo as simplificações corretas, chegamos em 10. Então, a gente tem que a área do triângulo DRC é igual a 10 centímetros quadrados. Bem, agora a gente vai calcular a área desse triângulo. Agora eu vou calcular a área desse triângulo. Pessoal, mas perceba uma coisa. A área desse triângulo, ela é a mesma área desse triângulo. Então, descobrindo a área de um, automaticamente descobrimos
a área do outro. Então fazendo, né, a área do triângulo DRA e a área do triângulo TFE, pois tem as mesmas áreas. Então a gente vai ter a área do triângulo DRA vai ser igual à área do triângulo TFE. Isso vai ser base vezes altura dividido por 2 menos 10. E é aí que entra a questão da gente ter calculado a área daquele triângulo anteriormente. Pessoal, eu encontrei a área desse triângulo, 10, né? Então, fica mais fácil, para mim fica mais fácil em termos de cálculo, calcular a área do triângulo ACD, né, que é esse triângulo aqui, ó. Em seguida, quando eu faço a área desse triângulo aqui, ADR menos a área do triângulo DRC. Por isso que eu comecei já calculando a área por ele. Então, vamos ter, isso vai ser igual, base, que é L, que multiplica a altura, que é L sobre 3. Deixa eu só fazer aqui uma correção. E a correção é a seguinte, esse triângulo aqui, a altura dele é justamente o lado L. A altura desse triângulo não é essa alturinha aqui que a gente considerou lá no outro, não. A altura desse triângulo é esse cara aqui, L. Eu ia colocar errado. Então, vai ficar base, que é L, vezes altura, que também é L, dividido por 2, menos 10. Então, isso vai ser igual a L vezes L é L ao quadrado, por 2 menos 10. Isso vai ser, quem é o L? O L é raiz de 60 ao quadrado, dividido por 2, menos 10. A raiz de 60 é 60, dividido por 2, menos 10. Logo, isso vai ser 60 dividido por 2, 30. 30 menos 10 é igual a 20. Logo, essas áreas, né, é igual a 20 centímetros quadrados. Então, calculamos essa área e essa área. Mas ainda falta essa área e essa área. Essa área é a mesma ideia. Elas são iguais. Se eu encontrar uma, eu sei a outra. O triângulo, a área do triângulo RCS, né, vai ser igual à área do triângulo SBT. E isso vai ser igual a... Pessoal, perceba uma coisa. A área total desse quadrado não é de 60 metros quadrados. Esse quadrado não é, ou melhor, não está dividido em 4 partes iguais. Sim. Então, basta fazer o seguinte. Vai ser 60 dividido por 4 menos 10, tá? Que é justamente a área do quadrado dividido por 4 menos essa parte que eu tinha calculado anteriormente. Então, isso vai ser 60 por 4 vai ser 15, menos 10, isso é igual a 5 centímetros quadrados. Então, a gente tem essa área que mede 20, essa área que mede 20, essa que mede 5, e essa aqui mede 5. Então, qual é a área da região aí cinza? 20 com mais 5, 25. Com mais 5, 30. 30 com mais 20, 50. A4. Um celular tem espaço para gravar 3 horas de vídeo em qualidade normal ou 2 horas em alta qualidade. Se já foram gravadas 2 horas de vídeo em qualidade normal, qual é o tempo que resta para gravar vídeos em alta qualidade? Pessoal, aqui é uma regra de 3, simples. Então eu sei que qualidade normal vou chamar de N. Pode gravar quantas horas? 3 horas. Alta qualidade vou chamar de A. Pode gravar quantas horas? 2 horas. Se já foram gravados 2 horas de vídeo em qualidade normal, então se já foi gravado 2 horas, resta quantas horas? 1. E aí o 1 está para x. Então uma regra de 3 aí já montada, né? Então isso vai ser 3 horas x vai ser igual a 2 horas, x vai ser 2/3 de hora. Mas hora tem quantos minutos? Porque a resposta está em minuto. Hora tem 60 minutos. Então vai ficar x vai ser 2/3 que multiplica 60. Dividindo 60 por 3, então isso implica que vai ser 2 vezes 20, que é igual a 40. Logo, a resposta correta, letra A, 40. A quinta questão é uma questão de PA, né, produção aritmética, que fala o seguinte.
na sequência de figuras formadas por triângulos equiláteros idênticos, mostrada abaixo, cada figura é formada pela figura anterior, acrescida da menor quantidade possível de triângulos, que escondem o perímetro da figura anterior. E aí ele pergunta, quantos triângulos deve ser adicionado à figura 9 para se obter a figura 10? Então perceba, pessoal, que aqui, do triângulo 1 para o triângulo 2, tem quantos triângulos? 1, 2, 3. Do triângulo 2 para o triângulo 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então foi acrescido 6 triângulos. Do triângulo 3 para o triângulo 4, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos. A nossa razão é 3, né? Porque ele está andando em 3 em 3. Está sendo acrescido sempre 3 triângulos. Então, lembrando que o AN vai ser A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. O A1 é justamente o 3, né? Figura 2. A razão é 3, porque está andando em 3 em 3. E o N é quem? Ele quer saber quantos triângulos vai ser acrescido da figura 10. Se ele quer saber quantos triângulos vai ser acrescido da figura 10, ele tem que saber a figura 9. Então, o N é 9. Então, fazendo essas continhas, vai ficar A1, que é 3, que soma, né? 9 menos 1, que multiplica 3. 3 mais 9 menos 1, 8. 8 que multiplica 3, 24. 24 com mais 3, 27. Logo, lá no na décima figura, vai ser acrescida 27 triângulos. Questão 6. A questão 6 também é uma questão bem legal, né? Que aí é do princípio da contagem. E fala o seguinte: 24 retas são desenhadas no plano de modo que cada reta seja paralela a exatamente outras 3. Então ele está dizendo o seguinte: eu vou ter uma reta que é paralela a outras 3 retas. Então eu tenho 1, 2, tenho 3 e tenho 4. Ambas as retas paralelas. Além disso, não há 3 retas que se cruzam em um mesmo ponto. Qual é o número total de pontos de interseções entre essas retas? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, esse plano aqui, eu estou tratando de um plano infinito. Outra coisa, não existe 24 retas formadas, então a gente vai ter esse tipo de reta, a gente vai ter esse tipo de reta, a gente vai ter esse tipo de reta, e eu já tenho 4 feixes de retas, né? Eu vou ter esse feixe de reta também, né? E aí faz 5. E eu posso ter esse outro feixe de reta. Pessoal, como a gente está tratando de um plano infinito, essas retas elas vão se cruzar em algum momento, em algum ponto, quando eu prolongar elas infinitamente. Por exemplo, se eu prolongar essa aqui, ó, vai cortar aqui. Prolongar essa, a mesma coisa. Se eu prolongar essa, vai cortar. Se eu prolongar, por exemplo, essa aqui, deixa eu só... E aqui, ó, em algum momento vão se cruzar. Essas aqui, nem se fala, né? Se cruzam também. Essas se cruzam. Então, todas vão se cruzar, tá? Isso é um fato, porque eu estou lidando com um plano infinito. E esse cruzamento, pessoal, vai tanto se dar, como por exemplo, vou escolher essa reta aqui. Esse cruzamento vai ser tanto na ida como na volta. Então a gente percebe que está tendo aí uma repetição de cruzamentos, né? Porque esse cruzamento na ida e quando eu olho a volta é o mesmo cruzamento. Então a gente vai ter a seguinte relação. Eu vou combinar cada reta aqui com todo mundo. Então, para a minha primeira opção, eu vou ter o quê? 24 retas para combinar entre si. Já para a minha segunda opção, eu não vou ter mais 24. Eu vou ter apenas 20. Por quê? Se eu usar essa aqui, eu vou ficar com quantas retas? 23. Mas tem a restrição que ele coloca aqui, que cada reta seja paralela a exatamente uma ou as outras 3. Então, quando eu for usar, usei essa reta aqui. Quando eu for usar alguma outra reta, eu vou ter que tirar essas 4 aqui, porque elas não se cruzam em nada. Elas são paralelas. Por isso que fica 20. Então, na primeira combinação, né, a gente tem as 24 disponíveis. Quando a gente usa uma, tá, a gente automaticamente elimina um grupo desse de 4. Porque essas retas paralelas, né, que são os grupos de 4 que eu formei, elas não vão se cruzar em nenhum ponto. Por quê? Porque são paralelas. E o texto deixa isso bem claro. Porém, isso aqui vai ser o quê? Dividido por 2. Por quê? Pelaquela informação que eu falei. O cruzamento, ele se dá tanto na ida quanto na volta. E o ponto é o mesmo. Então,
eu tenho aí uma repetição de combinação. Então, por isso que eu tenho que dividir por 2. Dividindo por 2, eu vou ficar aqui 10, né? 24 dividido por 10 é igual a 240, a alternativa C. Questão 7. A questão 7 é estatística, tá? Especificamente moda. Ela fala o seguinte: os 45 alunos de uma turma compraram os 100 bilhetes de um sorteio em diferentes quantidades, de acordo com a tabela. É mais provável que o bilhete sorteado tenha sido comprado por um aluno que comprou 1, 2, 3, 4 ou 5 bilhetes. Então, 16 pessoas comprou o bilhete 1. Então, isso vai ser 16 pessoas, né? 14 compraram o bilhete 2. Então, 14 vezes 2, 28. 7 pessoas, né, compraram o bilhete 3, 21. 5 compraram o bilhete 4. 5 vezes 4, 20. E 3 compraram o bilhete 5. Então, isso aqui vai ser 15. Logo, o que tem mais chance para sair é o 28. E o 28 tem o bilhete 2. Logo, o que tem mais chance para sair é o bilhete 2. 8. A 8 é uma outra questão análise combinatória. Ele fala o seguinte: o mágico tem 4 coelhos de cores diferentes e 4 cartolas numeradas de 1 a 4. De quantas maneiras distintas, tá? Ele deixa isso bem claro, 2 coelhos podem ficar em uma mesma cartola e os outros 2 em outra. Eu tenho as cartolas, né, numeradas de 1 a 4. Então, cartola a gente pode ter 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4, 3 e 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações. Então, as cartolas eu posso fazer 6 combinações diferentes. Os coelhos eu chamei coelho A, coelho B, coelho C, coelho D. Então, eu posso combinar o coelho A com o coelho B, o A com C, o A com D, B com C, B com D e, por fim, CD. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, as cartolas eu posso organizar elas de 6 diferentes posições, né? Então, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6. 6 vezes 6, 36. Logo, a alternativa correta, letra B. O desenho a seguir representa um mapa que tem 7 cidades representadas por pontos e 5 estradas representadas por curvas. Qual é o menor número de estradas que devem ser incluídas no desenho para que de cada cidade parta o mesmo número de estradas? Bem, pessoal, então as estradas são as curvas, né? Ele quer saber qual é o menor número que deve ser incluídas, o menor número de estradas que deve ser incluídas nesse arranjo aí, né? De tal forma que fique essas entradas de mesma quantidade de estrada que sai delas. Então, primeiramente, aqui você tem quantas saídas? 3. Aqui você tem 2. Uma. Outra coisa, a estrada que sai daqui é a mesma estrada que sai daqui. Então, essas estradas são iguais. A única coisa que muda é de onde que elas iniciam. Então, a princípio, o menor número que pode ter é 3, né? Porque já tem uma cidade que tem 3 saídas de estrada. Então, 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dividido por 2, isso vai ser 21 dividido por 2. Então, 3 já não é. Por quê? Porque como ele quer que todo mundo fique igual, então tem que ter aí uma quantidade par. Então, já sabemos que 3 não rola, tá? E dividido por 2, porque a estrada ela tem uma saída, né? Ela vai até uma outra cidade, mas a cidade tem a outra saída, né? Que liga a estrada de volta de onde ela iniciou, mas essas estradas são as mesmas. A única coisa que muda é de onde elas se iniciam. Por isso que é dividido por 2, porque a ida é igual à volta. As estradas são as mesmas. Então, 3 não funcionou. Então, vamos lá para 4. 4 que multiplica 7, dividido por 2, isso vai ser 28, dividido por 2, vai ser igual a 14. Nesse rearranjo, a gente pode ter até 14 estradas, onde cada cidade vai ter um número igual de estradas. Mas perceba uma coisa, já foi construído 5 estradas. Então, para chegar em 14, 9 estradas. Logo, a resposta é 9. E por fim, questão 10. A questão 10 é o seguinte: Pascoal colocou o número 5, 6, 7, 8 e 9 nas casas do tabuleiro abaixo. O número em cada casa, sem repetir números nas linhas e nas colunas. Em seguida, ele somou
os 8 números colocados na primeira e na última coluna. Qual dos números abaixo não pode ser um resultado para a soma que Pascoal fez? E aí, pessoal, Pascoal tem esses números e aí ele diz o seguinte, que a soma da primeira e da última coluna, né? Mas em seguida ele somou o número da primeira e da última coluna. E aí ele pergunta, qual dos números abaixo não pode ser um resultado para a soma que Pascoal fez? A gente vai precisar organizar esses números aqui nessas tabelas. Então, primeira organização, né? 5, 7, 8 e 9. E ele fala que o número em cada casa, sem repetir números nas linhas e na coluna. Então, não pode repetir números nem nas linhas e nem nas colunas. Então, eu comecei com 5, 6, 7, 8 e 9, que vai aqui 6, 7, 8 e 9 e 5. Depois vai ser 7, 8, 9, 5 e 6. 8, 9, 5, 6, 7. Essa organização aqui, pessoal, ela não repete nenhuma linha e não repete nenhuma coluna. E aí ele quer saber qual dos números abaixo não pode ser um resultado para a soma que Pascoal fez. Em seguida, ele somou os 8 números colocados na primeira e na última coluna. Primeira e última coluna. Essa soma aqui vai dar 5 e 11, 5 e 6, 11, 11 e 7, 18, 18 e 8, 26. 9 e 5, 14, 14 e 6, 20, 27 vai dar 27. E essa soma aqui vai dar 6 e 7, 13, 2, 2, 4 com 5. Então, o primeiro número que ele encontrou foi 53, quando ele somou a primeira coluna com a última coluna. Se o primeiro número que ele encontrou e esse primeiro número foi já o menor número, né, e foi 53, qual é o que não pode conter nessas somas que Pascoal está fazendo? O que não pode conter é justamente o 52. A única resposta que resta é o 52.